A Lemos Passo é uma empresa que o ano passado, em outubro do ano passado, ela fez 61 anos, certo? Nós estamos caminhando agora para 62. É uma empresa que é familiar, uma empresa que começou com meu pai no ramo de atacado, né? O que hoje chamam atacado, que naquela época chamava secos e molhados. Ela se situava ali no mercado do ouro, que era de ouro, não tem nada a ver, é somente o nome. Ela tinha boxes que negociavam gêneros alimentícios. E por uma oportunidade, ele começou a fornecer alimentação, né, de uma forma bem ainda amadora, né, porque no início não se falava numa estrutura, em tecnologia de refeição industrial, e começamos. E eu, desde pequeno, frequentava as instalações da empresa, ajudava ele. Desde 14 anos, eu comecei com maior intensidade a frequentar a empresa e aos 18, após o vestibular de administração de empresas, eu assumi realmente o dia a dia da empresa junto com ele, certo? E começamos a modernizar, ampliar. O primeiro contrato público nosso foi público e eu tinha muita vontade de entrar no mercado privado. E fizemos um trabalho que, graças a Deus, foi muito sucesso em relação a isso. Mas crescemos, infelizmente, meu pai veio a falecer precocemente, aos 63 anos, e eu fiquei no comando, junto com a família, com meus irmãos da empresa. E de lá para cá, nós realmente investimos muito, né? Procuramos muita tecnologia, muita inovação, que o setor exige, porque muita gente pensa que quando se trata de cozinha, a coisa é feita amadoristicamente, que não tem tecnologia, mas muito pelo contrário. É muita tecnologia, muita informação, muito cuidado, né? Afinal de contas, nós tratamos com saúde, né? Alimentação é saúde. E isso é importante, né? Para que as pessoas, sejam em órgãos públicos, como hospitais, presídio ou privado, que elas tenham suprido aquelas necessidades básicas que qualquer pessoa tem de acordo com sua atividade exercida. Então, nós sempre procuramos atender isso, graças a Deus. Temos uma média de contato de cliente de 22 anos, né? E um índice de aceitação muito boa. Hoje fornecemos aproximadamente 250 mil refeições. Nós crescemos já no ano de 2022, algo em torno de 30%. Tivemos a pandemia nos deu muito prejuízo, como a todos. Nós tivemos unidades que foram para faturamento zero, né? Tipo merenda escolar, enfim, algumas indústrias que fecharam, e isso foi muito, muito assim, causou um grande prejuízo para nós, e eu acredito também para outras empresas. Nós, na época da pandemia, esperávamos que isso levasse algo em torno de 3, 4 meses, e no final vimos que foram 2 anos e pouco, né? Porque, quer dizer, até agora nós estamos envolvidos, mas de janeiro, fevereiro para cá, nós conseguimos pelo menos botar a cara para voltar a trabalhar e a crescer. E a Lemos Passo não foi diferente. Nós tomamos uma decisão lá atrás, quando teve a pandemia, de não demitir, né? Tinha um lado social da empresa. Nós contamos com a mão de obra, porque fornecedor de gênero, material de limpeza, você consegue trocar, mas mão de obra você não consegue, certo? Nós temos uma atividade de mão de obra intensiva, e nós decidimos devolver um pouquinho a eles a garantia, né? Uma segurança de que, mesmo com toda a pandemia, mesmo com toda a crise, nós não iríamos demitir ninguém, como não demitimos. Graças a Deus, foi um custo muito alto, mas nós estamos colhendo agora esse retorno, esse reflexo dessa atitude tomada lá. Uma atitude cara, né? Uma atitude porque nós não tivemos incentivo de governo municipal, estadual, um pouco do governo federal, né? Que foi o único que teve alguma medida. Nós estamos colhendo hoje fruto do nível de satisfação muito grande de quase 3 mil funcionários que nós temos hoje, com a atitude da empresa. Então, isso para nós foi uma coisa, para mim, excelente, certo? E a prova que nós estamos certos é que, já nesse ano, agora, nós já crescemos 33%, 32% e pouco. Por quê?
ganhando contratos novos, certo? E aqueles outros contratos que tinham diminuído na época da pandemia voltaram a 100% de carga. Então, isso foi importante para nós, para que o faturamento aumentasse, e isso, como a gente trabalha com economia de escala, né? Nossa alimentação em escala, nós não somos um restaurante comercial que podemos repassar o preço, isso foi muito bom. Certo? Sofremos, e ainda continuamos sofrendo, um baque muito grande devido à inflação de gêneros alimentícios desse período, né? Nós tivemos itens que até subiram quase 100%, né? Itens básicos, e não voltaram, e continuou no mesmo patamar, e isso tivemos que adaptar junto a clientes, apesar de que todos fazem supermercado, e quando vai no supermercado, você compra feijão por um preço, o quilo, e hoje você compra por outro. Então, arroz, a mesma coisa, todos os gêneros. Então, isso é uma coisa que é facilmente perceptível por cada um, né? Então, tentamos ser parceiros, né? E algumas vezes tivemos que ajustar cardápios, mas, graças a Deus, conseguimos, devido à estrutura da empresa, manter todos os contatos nossos que nós tínhamos. Não houve nenhuma perda de contato em relação a isso. Pelo contrário, nós estamos hoje crescendo, e também de forma orgânica e também inorgânica, já que nós estamos negociando, infelizmente, tiveram algumas empresas no Brasil que não aguentaram essa fase ruim, né? Capital de giro, falta de recursos e apoio do governo. Então, algumas empresas nós estamos negociando compra dos contratos ou compra da própria empresa. Isso vai dar um valor agregado maior ainda à nossa empresa até o final do ano. Certo? Então, a Lemos Passos é uma empresa que ela tem a base no Nordeste, na Bahia, apesar de que, por exemplo, a área comercial nossa há algum tempo já funciona em São Paulo, né, porque os grandes negócios estão em São Paulo, e nós visamos ampliar e bem a área privada. Então, nós botamos a área comercial em São Paulo, certo? E estamos tendo muitos acertos em relação a isso. E esperamos que 2022, 2023, esses resultados voltem a aparecer. Entendeu? Esse é um resumo, basicamente, da Lemos Passos, certo? Nós atuamos em 9 estados do Brasil e temos escritório em Portugal, certo? Que foi um pouquinho afetado pela pandemia, nós tivemos que dar uma parada. Além de tudo, que o mercado lá não é tão dinâmico como o mercado brasileiro. Mas nós estamos voltando, já estamos reativando todas as operações lá, e esperamos que seja, dentro em breve, uma boa participação no faturamento, no resultado da nossa empresa aqui no Brasil. Então, uma perspectiva de crescimento, certo? Nós não visamos somente aqui o Brasil, e estamos sempre crescendo, né? Temos unidades de sites remotos, como na Floresta Amazônica, onde nós temos um cliente que literalmente na Floresta Amazônica, no meio da Floresta Amazônica, que nós temos os gêneros levam 12 horas para chegar de barco, e as pessoas também. Então, são exemplos de que nós nos empenhamos não só naquele contrato que é fácil, que é na capital ou perto da capital, mas sim contratos em locais bem difíceis de operação, bem difícil de acesso, e graças a Deus, desde 2003 que nós assumimos trabalhar nesse segmento de sites remotos, nós vemos tendo sucesso continuado. Então, essa é a posição da Lemos Passos, é uma empresa de capital baiano, mas que atua em muitos estados do Brasil, e esperamos continuar crescendo com a ajuda de todos os nossos funcionários, enfim, todos os nossos colaboradores, fornecedores e amigos do mercado. Com certeza. Eu já estou fascinada com o pouco que o senhor contou da história. Deixa eu colocar um ponto aqui. Como é que foi a decisão e a abertura do mercado para Portugal? Que estratégia usada? É diferente de estar no Brasil, né? Que recurso vocês usaram? Que estratégias vocês utilizaram? Na realidade, nós começamos isso quando uma empresa de Portugal nos procurou para fazer um acordo de cooperação. Nós fizemos, eles vieram aqui no Brasil, né? Vieram a integração, nós fomos lá em Portugal,
E nessa ida nossa a Portugal, a gente notou que eles estavam em situação financeira difícil, estavam tendo problema de abastecimento, né, nas unidades dele, e nós propusemos a compra da empresa, certo? Chegamos a negociar e, quando foi feita a diligência dos números dele, foi visto que tinham diversos problemas que nós não estávamos dispostos a assumir naquela época. Então, a empresa de consultoria que nos assessorou lá não aconselhou a compra do controle dessa empresa, mas sim que nós montássemos uma empresa do zero, certo? E foi feito isso, nós montamos a Lemos Espaço Restauração Limitada, né, que é refeição industrial em Portugal, restauração, né? E nós começamos o trabalho e, quando estavam bem adiantados para fechar 12 contratos, a pandemia chegou e os clientes resolveram segurar, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Então, esses contatos estão sendo reativados. Eu contratei um profissional de lá, de Portugal, da área de operações e suprimentos, que passou a ser nosso diretor no país. E, enfim, nós estamos dispostos a acelerar também o crescimento em Portugal. Maravilha, então a Lemos Espaço é internacional. Né? Estamos tentando, não é difícil, mas estamos tentando. A cultura é diferente, forma de atuar diferente, mas nós vamos, nada nos assusta, não. Você colocou também, Adhemar, sobre atuação na floresta amazônica. Eu já atuei em Manaus também, mas no centro ali de Manaus. Me lembro, na época, também todos os hortifrutis iam via aérea, era muito caro, isso foi nos anos 90. Nós desenvolvemos na região, na época que eu estive lá, a cultura hidropônica, e meses seguintes a gente já tinha isso. Mas me conta um pouquinho desse desbravar no meio da selva, que é diferente de estar no centro, numa capital como Manaus. Nós já trabalhamos em áreas de sites remoto desde 2003, né? Foi o primeiro contato nosso, e um desses contatos que nós atuamos foi num contato lá no Amapá, perto da Guiana, então 130 quilômetros de Macapá, onde o estado, a capital do Macapá, já é difícil dentro da capital, imagine a 130 quilômetros de lá, certo? E era uma questão de uma hidrelétrica, certo? Nós a fornecemos. E foi um contrato de aproximadamente 3 anos, que foi desafio em cima de desafio. Mas esse desafio, cada vez que acontece, também nos dá mais experiência, né? E nós tínhamos que trazer muita mercadoria de Belém, porque do Amapá era mais difícil. Bom, e agora, com esse contrato que nós temos na floresta amazônica, fica no meio, literalmente, da floresta amazônica, e os gêneros têm que ir até Manaus, e de Manaus você vai com aquelas barcas antigas, nós vamos até o meio da floresta amazônica, e levam aproximadamente 10, 12 horas para chegar lá, depender de rio. E também as pessoas, né? Porque lá é o turno de 14 internados e 14 fora. Então, é muito difícil, mas graças a Deus a situação está equilibrada hoje, já tem uns 4 anos mais ou menos que nós atuamos nesse contrato, e as coisas estão equilibradas. Mas é um bom desafio, mas também é uma linha de aprendizado muito grande. Eu costumo dizer, a gente rói o osso e aprende, né? Com certeza. Eu conversei, uma das empresas que eu fiz parte no passado, dizia, a gente pega o filé e pega o osso também, né? E nós trabalhamos com equilíbrio, né? Nós não trabalhamos nem com filé nem com osso, a gente trabalha com equilíbrio, né? É isso. Durante um mês, né? Então, outro desafio que eu quero lhe questionar, tipo assim, a gente sabe que a mão de obra do setor, né, é uma mão de obra que trabalha lá na base, eu digo ali na produção, estocagem, tudo, é uma mão de obra que não vem qualificada do mercado. Isso já é um peso para o empresário, né, do setor do food service, que tem que treinar essa mão de obra. Né? Fiquei bastante satisfeita com a sua colocação de que vocês não fizeram essa demissão. Né? Mas como vocês treinam, como vocês trabalham toda a mão de obra de vocês para manter, né, tipo assim, essa estabilidade da empresa, de tocar processos de forma adequada, que a alimentação e segurança alimentar é uma coisa de louco, você tem que cuidar de todas as fases, né? Como é que é a atuação da Lemos Espaço junto toda a sua equipe? Nós temos uma área só para isso, de capacitação e treinamento de toda a mão de obra nossa, certo? Então, toda a equipe, nós temos
no segmento, né, 70% da nossa mão de obra ou é copeira ou é ASG, né, o servente. Então, é uma obra que você tem que prender muito, atrair muito essas pessoas, porque em troca de talvez R$ 100, trocam de emprego. Então, você treina a pessoa, né, ele recebe ali uma proposta de R$ 100 a mais, ele vai. E aquele treinamento, aquela preparação toda que você passou para ele, você perdeu, tem que começar do zero de novo, certo? Mas nós temos uma área, graças a Deus, de muito sucesso, certo? E nós treinamos tanto a parte teórica como a parte prática. Nós temos uma equipe que vai implantar contratos quando tem contratos novos, entendeu? E graças a Deus é uma área que funciona nossa há muitos anos. Muitos anos, porque, como eu disse, nós trabalhamos com mão de obra intensiva, e mão de obra intensiva tem que ser treinada. Treinada a todo tempo, né? Cada dia. Cada dia. E outra coisa importante, assim, ó, passado toda essa pandemia, né? Qual foram as estratégias adotadas, tipo, ou de renegociação de contrato, o cliente sentiu muito, o cliente foi aberto, estava aberto a isso? Ninguém está aberto a aumentar preço, né? Então, eu acredito, em contato com diversos amigos donos de empresa, que houve uma dificuldade muito grande até do repasse dos próprios reajustes, né? Que não são aumentos. Reajuste é correção de preço, não é aumento. Então, mesmo assim, nós praticamente não conseguimos reajuste nesse período, certo? Mas também houve ter que fazer ajustes, né, dos cardápios, já que não estava se aceitando, devido à crise, esses reajustes, nós tínhamos que aceitar, eles têm que aceitar também um meio termo, que é uma redução, sem comprometer a qualidade do cardápio, de simplificação desse cardápio. Isso foi feito, eu acredito, pela maioria das empresas, e, bom, agora nós estamos voltando a renegociar, né? Porque de janeiro para cá as coisas estão se acelerando e não justifica mais não repasse de reajuste. Agora, esses reajustes antigos, eu acho que são irrecuperáveis, né? 2 anos aí de reajuste que eu acho que nenhuma empresa vai pagar por mais negociação que você queira fazer, por mais entrosamento que tenha com o cliente. Ó, tem uma pergunta aqui surgindo, né? Se você, como pessoa, como empresário, né, sempre teve essa visão de adquirir outras empresas, né? No caso, vocês adquiriram uma lá em Portugal, se tem alguma estratégia de crescimento nesse sentido, né? Qual é o caminho? Aqui no Brasil, lá no início, há muitos anos atrás, nós já adquirimos, não empresa, mas contratos, certo? Sim. E há algum tempo, nós, mesmo antes da pandemia, já vimos negociando a compra de algumas empresas, negociando e foram retardadas por problema de pandemia, e agora está se acelerando essas negociações. Então, nós identificamos empresas menores, né? Nós preferimos comprar empresas menores que a gente consiga fazer mais facilmente a sinergia com a nossa empresa ou até a compra dos contratos, que de qualquer forma essa sinergia é necessária, né? Porque o cliente contratou uma empresa, então está tendo uma troca, né, de prestador de serviço, então isso tem que ser muito bem feito, muito bem conversado e claro e com muita transparência com o cliente. Maravilha. E uma outra pergunta aqui, alguma estratégia para sucessão? Sim, estamos. Isso é bem importante, né? Apesar, exatamente. Assim, ó, a Demar está em plena forma ali, mas e a sucessão? E tem as surpresas também que acontecem, né, no meio do caminho. Como eu disse, meu pai, 63 anos, infelizmente faleceu. Então, a gente não pode deixar as coisas acontecerem para que tomemos atitude, nos planejando. E tudo que funciona tem que ser planejado, né? Nada de feito de última hora dá muito resultado, certo? E sim, nós já estamos pensando nisso, então não só nisso, como em profissionalização mais ainda da empresa. A empresa já é profissionalizada, mas nós estamos tentando agora, cada vez mais, fazer com que a família tenha menos interseção com os negócios. Isso é sucessão já planejada, né, na maneira de assegurar o futuro da Lemos Passos. Né? Olha,
Fiquei Nós já vamos para fascinada. a terceira geração, né? Nós Olha já só. estamos, nós somos a segunda, eu e meus irmãos, e agora já se vai para a terceira geração. E aí vai ampliando o número de Maravilha. sócios, né? E aí tem que ter, isso aí tem que ser bem estudado. Até porque o Adhemar precisa cuidar de outros negócios, a gente já ouviu ali que o senhor tem outros negócios na área, né? E precisa descansar também dessa área, né? E é uma atividade que é 24 horas por dia, 365 dias no ano, né? Com certeza. E tem que estar sempre atento, sempre chegando junto, sempre... Bom, tem que estar sempre acompanhando tudo para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Mas é isso, Adhemar, fascinada com a sua apresentação, com a sua vitalidade, né, de tocar uma empresa com mais de 60 anos ali, né, e já estando também no exterior. A gente agradece muito a sua participação. Quiser deixar algum recadinho, alguma coisa assim, fique à vontade. Não, eu agradeço e estamos aqui, qualquer pessoa do Brasil, estamos à disposição para qualquer contato, qualquer colaboração que qualquer um deseja. Muito obrigada, então.